Essa você não verá no Bolsozap. E se fosse Bolsonaro presidente diante do dilúvio no Rio Grande do Sul? A partir da maneira como ele lidou com a Covid e também com as enchentes na Bahia, dá para a gente ter uma ideia de como estaria sendo hoje o enfrentamento à catástrofe que se abateu no Rio Grande do Sul. A primeira delas provavelmente era fazer, como ele disse na Covid, que era só uma gripezinha, é dizer que ali era só uma chuvinha, que não era nada demais. Entretanto, à medida que as coisas fossem se avolumando, ele falaria que ele é Messias, mas ele não é Noé, portanto ele não tem como salvar as pessoas. Mas à medida que as pessoas fossem apertando ele, falando das mortes, dos desabrigados, ele fala: e daí, eu não sou coveiro, eu não sou construtor, cada um que se vire. As pessoas estão muito acomodadas a esperar que o Estado faça as coisas. E daí por diante, porque é assim que a extrema-direita age. Basta ver como o bolsonarista moderado Leite está fazendo, totalmente perdido na situação. Leite que, junto com os prefeitos ordinários de extrema-direita, não fez nenhum investimento ao longo de todos esses anos para prevenir e garantir que o Estado não sofresse os impactos das mudanças climáticas, mesmo tendo ao seu dispor todas as evidências, e evidências que foram escalando ao longo dos anos. Não foram estudos que de repente explodiu, não. Teve vendaval, teve tornado, teve as chuvas catastróficas do ano passado, e mesmo assim essa turma não mexeu um só dedo. Agiram como o porquinho lá da história dos três porquinhos que morava na casa de palha, que depois que vinha o lobo mau derrubava a casa e ele corria para a casa do irmão, bastava o lobo mau ir embora, ele voltava e em vez de fazer uma casa de alvenaria, ele ia lá e erguia outra casinha de palha. E foi assim na primeira chuva, na segunda chuva e agora na catástrofe, onde a gente descobriu que tanto ele quanto o prefeito de Porto Alegre eram corresponsáveis por não dar manutenção nem no muro de contenção lá de Porto Alegre, está mais da metade do problema, e nem nas casas, nas máquinas das bombas para jogar água para fora. Das 23, 19 não estavam funcionando por falta de manutenção, por falta de investir 60 mil reais. E agora vai custar 60 bilhões para reconstruir, fora o desastre, as vidas das pessoas, as perdas inestimáveis que não voltam mais, todo o sofrimento. Mas essa gente não está nem aí, eles estão querendo fazer politicagem, reclamando que o Lula, ao contrário do Bolsonaro, diante dessas tragédias que se abateram sobre o país, frutos também da causa ambiental, porque é importante lembrar que inclusive a pandemia da Covid é oriunda dessas mudanças todas, essas destruições de florestas que fazem com que animais tenham relações mais próximas com seres humanos e, consequentemente, novas doenças vão se desenvolvendo, como foi o caso da Covid, e provavelmente virão outras por aí. E nessa época ele não fez, como o Lula fez, criar um ministério específico para reconstruir o país, porque o Bolsonaro a gente sabe que não gosta de trabalhar, só age sobre a pressão e mesmo assim delegando serviço para os outros. Se a gente bem lembrar, depois de muita pressão, o que ele fez? Em vez dele próprio construir os hospitais, desenvolver uma política para a pandemia, ele simplesmente abriu parte da chave do cofre e mandou dinheiro para os governadores e prefeitos, muito a contragosto, para depois ficar falando que tinha corrupção. Lembra que até hoje eles culpam o tal consórcio Nordeste? Pois é, o Lula, colocando o Pimenta ali como ministro, fez exatamente simples. O Lula colocando o Pimenta como ministro foi exatamente no sentido contrário, evitar que todo esse dinheiro que vai para lá caia na mão de prefeitos vigaristas que possam desviar o dinheiro e evitar que, por exemplo, esse dinheiro garanta que as pessoas que perderam suas casas possam ter uma nova casa construída pelo governo numa área segura de alagamentos, coisa que certamente não ocorreria, até porque a gente tem, para se balizar nisso, dois históricos. Um histórico ali da vizinha Santa Catarina, que já está com mais de 20 prefeitos na cadeia por corrupção, e outro histórico ainda já no meio da enchente, onde prefeitos ordinários e vagabundos tentaram fazer fake news, gravando o ministro, fingindo que não estavam mandando dinheiro, que eles estavam ali abandonados, quando na verdade os prefeitos sequer tinham feito o pedido. E foram dois. Teve um que nem estava sofrendo esse nível de consequência na sociedade, o cover
do Elvis Presley, e o próprio prefeito de Porto Alegre fazendo discurso que o dinheiro, que o governo não mandava recurso, quando ele que não investiu, quando ele sequer tinha mandado o pedido e o projeto de captação do dinheiro, porque ninguém vai ficar mandando dinheiro para essa gente que já demonstrou que não sabe administrar o dinheiro público. O próprio governador, o bolsonarista moderado do Rio Grande do Sul, aquele tipo de bolsonarista que sabe comer de garfo e faca, o Eduardo Leite, quando foi apertado, se sabia que a catástrofe poderia acontecer, confirmou que poderia, mas lógico, segundo ele, tinha outras prioridades, garantir o equilíbrio fiscal de um Estado que eles quebraram, e quebraram porque seguem a receitinha neoliberal de pegar todo o patrimônio que o povo gastou décadas construindo e vender para a iniciativa privada a preço de banana. E aí não tem nem fonte de receita e não tem nem gerenciamento estratégico para resolver os problemas. Portanto, gente, o Lula está muito mais que certo. É por isso que colocando o ministro para garantir que o dinheiro vai chegar nas pessoas e não vai parar num duto qualquer, como diz aí o Bolsonaro, que parou na época da pandemia, afinal, ele nunca gostou muito de trabalhar. Portanto, gente, se a gente quer saber o que seria com o Bolsonaro, o que seria a gestão do dilúvio no Sul, com o Bolsonaro tá na cara. Seria a mesma coisa que ele fez com a pandemia, que fez com que nós tivéssemos 11% dos mortos por Covid no mundo, sendo que a gente só tem 3% da população, ou seja, 3,5 vezes mais mortes do que seria a média mundial. E é isso que a gente recolhe com esse tipo de gente. Gente que não tem compromisso com nada. Gente que, igual o Bolsonaro, quando teve enchente na Bahia, ele continuou de férias andando de jet ski, não estava nem aí para o sofrimento das pessoas. Aliás, ele continuou agora, nesse dilúvio que aconteceu no Rio Grande do Sul, que sua maioria é de eleitores dele, ficou escondido dentro de um hospital, alegando que estava em recuperação por conta de umas feridas que ele disse que está apodrecendo em vida, e não se manifestou para não ser cobrado para dividir parte dos 17 milhões de reais que mandaram de caixinha para ele pagar as multas que depois o Tarcísio anistiou. Pois é, gente, a gente está olhando aqui um governo que está investindo pesado para reconstruir o Estado, mesmo sabendo que é um Estado de maioria de extrema-direita, mesmo sabendo que tem um monte de gente ali trabalhando contra, sabotando, inventando um monte de mentira, inventando que os voluntários, que são importantes, mas estariam fazendo tudo. Ó, gente, 117 bis. Por maior que seja a boa vontade, a gente tem que reconhecer a boa vontade de toda pessoa que possa ajudar, mesmo que seja com suas orações para ajudar aquelas pessoas, por maior que seja esse montante, se juntar toda a ajuda de empresários particulares, o nosso Pix para ajudar, um saco de arroz que a gente mandou para lá, não vai chegar a R$500 bilhão. Entretanto, olha o quanto que o governo está mandando para lá para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul e reconstruir, unificando o estado e demonstrando, inclusive, desmentindo aquela história de que o sul do país carrega o resto do Brasil nas costas. A gente descobriu no meio dessa história toda que o sul está falido, vivendo de aparências. É igual muito bolsonarista que está quebrado, comendo mortadela em casa quando tem mortadela, mas continua por aí arrotando caviar como se estivesse por cima da carne seca. E você, qual a sua opinião a respeito? Você concorda que a gestão do dilúvio seria um desastre que praticamente ia transformar o Rio Grande do Sul num estado pária do país, abandonado, sem indústria, que todo mundo ia sair fora porque não teria nenhum esforço para a reconstrução? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e lembre-se, nós sempre precisamos ter como referência o estado de penúria no qual nós pegamos o Brasil, e a gente insiste em resistir a sair disso porque foi adoecida mentalmente a viver uma realidade paralela e não uma realidade do dia concreto, que é o que acontece com a maioria desses bolsonaristas, gente que vive no mundo da lua.